Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 14. Mas ainda dentro desse tema, ainda dentro dessa verdade, de vencermos o deserto, de vencermos as lutas, as batalhas, as perseguições. Gênesis é um livro pertinho do Apocalipse, não é, irmãos? Ufa! Gênesis já está no abrir da Bíblia, né? E o capítulo de hoje é o 14. E o versículo de hoje é o 1º em diante. Diz bem assim: E aconteceu nos dias de Anrafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Aqui falamos de 4 reis. Que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adma, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Eu brinquei mais cedo e brinco agora, quanto nome bonito, né, irmão? Quanto nome bonito, sugestão aí para as irmãs grávidas, para não dizer coisa diferente, né? Mas o que é que nós lemos, pastor? Eu li aí vários nomes de reis. No primeiro versículo falou 4 nomes de reis. No segundo versículo falou 5 nomes de reis. Se você for observar o título do capítulo, está escrito a guerra dos 4 reis contra 5. Então, o texto sagrado está falando sobre batalha, o texto sagrado está falando sobre reis unidos, o texto sagrado está falando sobre desafios. Então vamos lá compreendendo? Vamos primeiro compreender que no período de reis, era bem assim. Era muito normal, era muito brigado, era muito batalhado para conquistar territórios. Você deve já ter visto isso principalmente em filmes, eles então desejando alcançar mais territórios, eles desejando avançar territórios, eles então batalhavam de maneira física, com espadas, com escudos, cavaleiros e cavalos, desejando então ampliar e conquistar novos territórios. Era bem assim. Você já deve ter visto filmes medievais que demonstravam muito essa verdade. Só que o que acontecia é de que alguns desafios eram maiores do que o rei conseguiria, que o exército que ele tinha seria mais fraco. Então o que os reis mais estratégicos faziam? Eles então chamavam outros reis para poder fortalecer o seu exército. Entende isso, sim ou não? Já que o meu reinado, já que o meu exército, já que eu não tenho força bélica, força de guerra contra os outros reis, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou chamar alguns reis para poder somar comigo no exército e o meu exército ficar então mais forte. Por isso que lemos no primeiro versículo, o rei chamou outros 3 reis para deixar o exército dele mais forte. No segundo versículo, um rei chamou outros 4 reis, dando um total de 5 reis, 5 exércitos, para deixar o exército dele mais forte. Vamos lá entendendo? A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Em Cristo Jesus, você também tem uma autoridade para reinar. Se você for observar lá o Gênesis, no ato da criação do homem, a Bíblia diz que Deus deu autoridade para Adão para dominar tanto as coisas da vida, como as coisas da terra, como era para ele dominar, subjugar. O pecado veio então tirando essa autoridade do homem.
mas está dado, está consumado. A autoridade nós temos, foi confirmada por Cristo no Novo Testamento, até para pisar serpentes e escorpiões, e não nos fará dano algum. E você diga amém por isso. Então esta autoridade de reinar, não é necessariamente sentar no trono, não é necessariamente as vestes reais, não é necessariamente colocar uma coroa sobre a cabeça, não, é sobre você vencer as circunstâncias que aparecerem contra você. E esses reis que lemos, eles sabiam que sozinhos a força deles de guerra seria menor. E então, mais do que depressa, eles aprenderam, já que sozinho eu não consigo, eu vou buscar reforço. Eu quero que o meu exército se torne mais forte. Lá vai o início da nossa mensagem. Se você nasceu para reinar e não está reinando, busca reforço, busque auxílio. Se o seu reino está em ruínas, se os teus sonhos estão em ruínas, se você não está reinando bulhufas, quem sabe a coroa caiu da sua cabeça, eu te digo, busque um amigo rei, busque um reforço para você encarar com mais força as batalhas. Diz a Bíblia, se você quer vencer o valente, você tem de ser, o que diz o texto, mais valente do que o valente. Aqui é uma introdução para você entender a verdade bíblica que estamos ou vamos tratar. Então, passo número 1, se o rei percebia que a sua estratégia de guerra era fraca, que o número de pessoas de guerra era pouco, ele então chamava outro rei para poder deixar o exército dele mais forte. Até aqui já entendemos. Repito, se você sozinho não está conseguindo, peça ajuda. Pastor, eu criei simpatia pelo obreiro fulano de tal, peça ajuda dele. Pastor, sou novo, não conheço ninguém, não sei nem até onde eu posso entrar, em que porta eu posso entrar. Pois é, você está mais constrangido porque chegou agora. Conta comigo, conta com qualquer um deles, se apresente. Não lute sozinho, não combata as batalhas sozinho. O que a gente tem que aprender como família de Deus, irmão, mexeu com um, mexeu com todos. Amém, gente? Você entende ou não? O mistério da família de Deus é esse. Não podemos, mexeu com um, mexeu com todos. Se a gente guardar isso no coração, quando vier uma batalha, todos os reis estarão unidos e o inimigo vai para a lona. E você diga, assim será, em nome de Jesus. Mas prossiga, um outro assunto importante sobre esse período de reis, é que quando eles então venciam um rei, o rei vencido, o reinado vencido, perdia tudo o que tinha. É o que a Bíblia chama de despojos. Guarda essa palavra, que nós vamos tratar dela mais daqui a pouco. Então, o rei perdedor perdia junto tudo o que tinha. O rei vencedor vinha então e levava embora tudo que ele achava de importante. Coisas, bens e até pessoas eram levadas escravas, porque o rei vencedor agora tinha autoridade sobre todo aquele território. O versículo 3 prossegue dizendo o seguinte: todos estes, aqueles nomes todos que lemos lá atrás, se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Verso 4. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano, o que aconteceu, igreja? Rebelaram-se. Então vamos lá, sem pressa. Então diz a Bíblia que alguns reis aceitaram ser dominados por este homem chamado Quedorlaomer. Este rei impunha, era um rei autoritário, que subjugava esses 5 reis que nós estamos falando. Mesmo eles tendo quantidade, eles ainda eram oprimidos por Quedorlaomer. Quanto tempo oprimidos, irmãos? 12 anos oprimidos.
Agora eu te pergunto, né, irmãos? Por que deixar a coisa crescer tanto assim? Por que se permitir ser manipulado, oprimido 12 anos? Por que não gritou lá no começo? Entende o que eu estou dizendo? Isso aqui é um mistério muito sério. Não espere a bomba explodir para poder querer desarmá-la. Não espere a casa ser arrombada para querer colocar alarme, para poder colocar cadeado. Não! Puxa vida, nas primeiras opressões, por que este rei se acovardou? A fé cristã é igual. Já preguei aqui neste altar, deve ter sido aí há uns 10 meses. Já preguei de que o maligno, ele é expansivo. Em outras palavras, se você deixar, ele ganha território. Se você permitir, ele vai ganhando espaço. Entende o que eu estou dizendo? Se você nada faz, se você nada ora, se você nada clama, ele ganha um espaço hoje, ganha outro amanhã, ganha outro depois, daqui a pouco, quando você tentar rebelar, entende o que estamos lendo? Quando você resolver viver a felicidade de volta, ele vai dizer, vai nada, você está aqui no meu cangote, não vai nada, você está aqui agarrado debaixo dos meus pés. Você diga, daí está amarrado em nome de Cristo. Então este povo já estava sendo oprimido, grava isso, quantos anos, irmãos? 12 anos. No 13º, eles disseram, vamos mudar de vida? Antes tarde do que nunca, né? Vamos mudar de vida, vamos mudar essa história. E então no 13º ano, eles pensaram, agora vai. Mas o Quedorlaomer não permitiu. Não permitiu. Ele se uniu, como eu já lhe falei, ele com mais 3, portanto 4 reis, somaram forças e ainda continuaram dominando aquele povo. Versículo 8 diz o seguinte: então saiu o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, mais adiante no mesmo verso, e ordenaram batalha contra eles. Então o rei de Sodoma, que era um daqueles 5, estava querendo então vencer essa opressão do Quedorlaomer. Versículo 9, e eles foram contra Quedorlaomer. 4 reis, final do 9, 4 reis contra 5. Verso 10, e o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte e tomaram, leia comigo 11, irmão, isso aqui foi coisa séria. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, que mais? E todo o seu mantimento e foram-se. Então eles até tomaram coragem. Não vamos deixar a nossa vida continuar sendo oprimida. Não vamos permitir que Quedorlaomer continuar nos oprimindo. Quem vai comigo? Eu vou. Juntaram 5 reis. Eles tinham vontade, mas não tinham um exército corajoso para poder vencer Quedorlaomer. Eles tinham vontade. Uma coisa que a gente aprende, irmãos, tem coisas que a gente pode ter vontade, mas se a gente não estiver debaixo da bênção de Deus, se a gente não estiver debaixo da proteção de Deus, se a gente não estiver debaixo do fogo de Deus, não basta a vontade. Como diz no ditado, querer não é poder. Então Quedorlaomer viu aquilo e falou, vocês acham que eu estou de bobeira? Vocês acham que eu vou deixar vocês então se rebelarem contra mim? Vocês acham que agora, depois de 12 anos, eu escravizando vocês, vocês acham assim que da noite para o dia, vocês vão se levantar contra mim e vai ficar por isso mesmo? E ele tinha exército para isso. Ele subjugou, continuou oprimindo, invadiu Sodoma, invadiu Gomorra, levou tudo que tinha. Vamos ver se você está bom de memória. O que significa isso? Levar tudo de um rei vencido? Despojos. Excelente, despojos. Levou tudo, irmão. Eles pensando, é agora que a gente muda de vida. Mudou.
para pior. Foi levado tudo que tinha. Versículo 12 prossegue a leitura. Também levaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Olha só, irmão. Então, além de levar bens, além de levar o que puderam, levaram até pessoas, e dentre as pessoas levadas, levou quem? O sobrinho do Abraão. Levou um homem chamado Ló. Seria o ponto final de uma história, se esse menino não tivesse um tio de fé. Seria o ponto final e um ponto triste, se esse menino não tivesse um tio que fosse de Deus. Seria o ponto final, triste por sinal, se este menino não tivesse alguém de batalha, que batalhasse por ele. Irmão, não sei para quem vale, eu abro parênteses. Não desiste de ninguém, não. Não desista de ninguém da sua família, não. Por mais que o inimigo tenha levado para um caminho que você nem gostaria que fosse. Por mais que está agora tomando atitudes que até te envergonham. Eu te digo, inspirado por Deus, não desista dele, não. Não desista dele, não. Se você porventura sente que o teu exército está fraco, seja revestido pelo exército celestial, irmão. Aqui e agora, é porque às vezes a gente está muito na carne para crer nisso. Mas aqui e agora tem anjos de Deus subindo e descendo aqui, irmão. Arcanjo, querubim, serafim, numa batalha muito forte, e anjos muito bem preparados, muito bem dispostos para jogar o Satanás na lona a todo instante. Diga graças a Deus. Você crê nisso ou não crê? Você levanta a mão assim, diga eu creio e recebo, em nome de Jesus. Está aqui, irmão, está aqui, é Bíblia. Cairá 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será. Sabe por que não serás atingido? Porque o Senhor coloca anjos para te guardar. Que coisa linda, hein? Mais uma vez, levanta a mão e diga graças a Deus. Então, não desista. Não desista do seu Ló. Não desista do seu marido. Não desista do seu filho, por mais que ele tenha sido levado a um lugar que você não gostaria que fosse. Continue lendo. Versículo 13 diz o seguinte: então veio um que escapara e o contou a Abraão. Ainda era Abrão. Verso 14. Ouvindo, pois, Abrão, que o seu irmão estava preso. Aqui não se confunda, irmão é um jeito carinhoso, mas nós sabemos que o Ló era o que dele? Sobrinho, só para a gente não se perder nisso aqui, viu? Então, ele soube que o seu sobrinho estava preso. O que ele fez? Leia comigo essa parte. O que ele fez? Armou os seus criados, nascidos em sua casa. Quantos? 318. E os perseguiu até Dan. Então, entenda, o Abrão não estava de bobeira não, irmão. O Abrão não estava de bobeira não. Os tempos de paz, ao que dá para eu entender aqui, ele estava reforçando o seu exército. Os tempos de calmaria, ele estava reforçando o seu exército. Quero que você entenda que o sistema de defesa de qualquer mundo, de qualquer país, inclusive o nosso, não é dizendo, tem uma batalha amanhã, vamos treinar hoje. Não, isso não existe. Não existe. Eles treinam a perder de vista, porque a guerra não avisa quando vem. Não é aquilo de dizer, olha, 2022, a nação fulana vai tentar combater contra a nação beltrana. Não, não é assim, porque se fosse anunciado com antecedência, você se prepararia melhor. Não é verdade? Mas não é assim. Então, as coisas acontecem repentinamente. Agora imagine se as nações fossem muito meia boca e dissessem, já que não temos guerra há tanto tempo, graças a Deus o Brasil nesse sentido é uma paz, né, irmão? Você diga daí, graças a Deus, né? Uma paz em relação a guerras e nações inimigas, graças a Deus a gente não vê isso não. Mas mesmo assim, o exército está praticando.
Mesmo assim, às vezes joga o cidadão lá dentro da floresta e entrega para ele só um canivete desse tamanhozinho assim e fala: ó, seu fulano, semana que vem a gente vem te buscar. Sem direito nem a merenda. Entrega só um canivete desse tamanhozinho, como quem diz, sobreviva. É um teste de sobrevivência. E às vezes entrega para o cidadão uma arma e fala: olha, domine isso aí, porque se a guerra vier, você precisa dominar essa arma aí. Entende o que eu digo, sim ou não? Agora, só para contrariar, imagine o contrário. Tiro para todo lado e tem lá um desavisado meio escondidinho, tira do bolso o manual. Como usar uma metralhadora. Primeiro, tire da embalagem. Irmão, já foi. Já foi. O que é que quero que você entenda com isso? O nosso exército precisa estar preparado. Eu repito, o Abrão não estava de bobeira não. Ninguém está chamando batalha, irmão. Mas se ela vier, você tem que estar pronto. Diga amém, gente? Ninguém está chamando, venha Golias. Ninguém é doido, irmão. Ninguém é maluco. Mas se ele vier, nós vamos jogar ele no chão. Amém, gente? Você entende a fé? Sim ou não? Quem entende, diga: estou entendendo. É essa fé que tem que ser abastecida no teu coração. E se o teu reinado, se o teu exército está fraco, vamos reforçá-lo hoje, em nome de Cristo. Conta comigo, conte com o apoio da equipe, conte principalmente com a equipe do exército de Deus, que nunca perdeu uma só batalha. Oh, Deus maravilhoso. Sabe o que o salmista dizia? O Senhor é o Senhor da guerra. Que coisa linda, irmão. Então, quantas pessoas o Abrão tinha preparado para batalhas difíceis? Quantos? 318. O texto ainda diz: nascidos em sua casa. A Bíblia NVI acrescenta uma informação interessante, dizendo homens treinados e nascidos em sua casa. A NTLH, que é a linguagem de hoje, ela traz mais um detalhe dizendo que ele reuniu seus homens treinados para a guerra. Eles foram treinados para a guerra. Olha que coisa séria, irmão. Então, em tempo de paz, não fica de bobeira não, cristão. Melhore o teu exército, melhore a tua fé, melhore a sua devoção, melhore a sua comunhão com Deus, melhore sua devoção com o Senhor, porque quando a batalha vier, você estará preparado. Você entende isso, sim ou não? Quando a batalha vier, ela não avisa quando virá, mas você estará preparado. Eu lembro de uma charge. Essa charge é um puxão de orelha para nós uma hora dessa. Charges são aquelas fotos que tem um fundo moral. A primeira charge, eu acho que eu já lhe contei isso aí, já tem algum tempo. Um demônio estava falando com um rapaz, com outro demônio, né? No primeiro quadro, dizendo: rapaz, você viu quantas armas esses crentes têm? Com olhar de preocupação, né? O que será de nós? Aí o segundo quadro, o capetinha respondendo o outro demônio, falou: pois é, eles têm tudo isso, mas fique tranquilo, porque eles não sabem usar. Vira para o vizinho assim, só faz assim, ó, vixe, vixe, que vergonha para nós, irmão. Ô irmão, o nosso exército é forte, irmão. O nosso Senhor é varão de guerra. Mas se a gente não sabe operar o negócio, irmão, que tristeza. É eu subir aqui no altar e fazer assim, ó: boa noite, irmão. E brigar com o microfone, esse trem não presta. Alguém vai dizer: mas esse pastor aí é muito do bola fora. Não sabe nem usar o microfone. Você entende o que eu estou dizendo? Use a arma que Deus te deu. Use a arma que Deus te deu. Qual é a arma que Ele deu? A fé. Está dito lá na Bíblia, 1 João, é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Mas eu continuo, a história é linda, estou me empenhando em resumir para você entender o máximo possível. Versículo 15, ainda na linguagem de hoje. Olha o 15, o que diz: ali, Abrão
dividiu os seus homens em 2 grupos e atacou, leia isso aqui que interessante, os inimigos de noite, ou seja, no momento que não se espera. Tem toda uma estratégia de guerra, né, irmão? E os derrotou. Verso 16. E trouxe de volta tudo. Quero que você leia, quero te ouvir. Se supera daí, cristão. Trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Diga glória a Deus. Ô irmão, o Ló tinha um tio de rocha, irmão. O Ló tinha um tio que era homem de Deus, um tio que lutou por ele, não aceitou ele ser perdido e levado pelo inimigo, não. A mesma coisa você, hoje é o culto da família, você não vai aceitar o maligno levar alguém da tua casa para caminho mau, não, mas não vai aceitar mesmo. Vai ver alguém diz, pastor, mas fulano não me ouve, pois que pena que não ouve, mas as tuas orações ele não vai poder impedir. Entende ou não? Mas as bênçãos que você ministra, ninguém vai poder impedir, que aí já é um acesso livre entre você e Deus. E então, o Abraão os derrotou e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Que mais? Leia comigo. Abraão trouxe também, quem, irmão? Quem? O seu sobrinho Ló. Que mais? E tudo o que era dele. Diga glória a Deus de novo. Tudo o que era dele. E trouxe também as mulheres, e trouxe também o resto da sua gente. O que a Bíblia quer dizer? Que o Abraão estava preparado para as guerras. E se alguém guerreasse com alguém da família dele, ele colocava todo o exército dele para cima. Eu repito o que eu falava no começo. Como sua família tem de ser assim. E como família de Deus, mais ainda. Guerreou contra um, a guerra é de nós todos. Amém, gente? Você entende ou não? O desafio de um é o desafio de nós todos. Você entende como é o negócio? Se a gente, irmão, aprender essa tarefa bíblica, e não só aprender, mas praticar, pode unir tantos reis do maligno que quiserem, todos eles vão para a lona, e a igreja de Cristo vai, só de vento em polpa, vai crescendo. A sua alegria, como a sua batalha, é a batalha de todos nós. Pastor, eu me sinto fraco. Pastor, o meu reinado eu acho que está enfraquecido. Pastor, levaram o meu Ló, levaram minha fé, levaram minha alegria, levaram a minha fidelidade, levaram o meu casamento, levaram o meu recurso, levaram o meu emprego. Pode ter sido levado coisa tão importante. Através da fé, isso será trazido de volta. Oh, que Deus lindo! Aplauda o Senhor bem forte, irmão. Trazido tudo o que o inimigo havia levado. Você entendeu isso? Fecha a Bíblia, olha adiante. Você entendeu mesmo? Quem entendeu, diga eu entendi, pastor. Isso aqui é coisa séria, irmão. Tudo que o inimigo levou foi trazido de volta. Tudo. E é com essa fé que eu quero orar, e é agora. Coloca de pé, dá um salto aí da sua cadeira, mas não é rateando não, é aquele salto de fé. Eu quero agora ministrar a vitória. Se você diz, pastor, meu exército está fraco, eu me sinto fraco, deprimido, cansado, sabe lá o que você anda sentindo nos últimos dias? Mas eu estou na fé de somar a equipe de Deus, a sua equipe, a sua coragem, a sua fé, e vão para cima. Quer é saber se alguém pode encarar o exército do Deus vivo. Quero é saber se existe algum reino, algum rei está para nascer, capaz de encarar e vencer o exército do Deus vivo. O salmista Davi dizia, quem é esse aí? Ele falando do gigante. Quem é esse aí para afrontar o exército do Deus vivo? Você entende o que estamos falando?